Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, sexta-feira. Estamos no final de semana. E aqui a gente vai encerrar em grande estilo, né? Aqui está a postos com a gente, a vereadora por Cuiabá, Michele Alencar. Ela vem de novo, a gente convida, ela vem. A Michele, que é do DEM, não é verdade, nem DEM não é mais, é União Brasil. Houve a fusão aí. Agora a gente vai falar, inclusive, também nesse programa da questão partidária da vereadora, depois dessa fusão. Enfim, tem a atuação parlamentar da mesma, tem as polêmicas da Câmara, tem o Executivo. Afinal de contas, a Michele é daquele bloco da oposição ali, e tem muita coisa para a gente abordar aqui, inclusive tem a sua participação. Se você tem interesse, esteja bem à vontade, interaja com a gente, 99932-2529. Vai aparecer na tela para você aí o WhatsApp do programa Opinião. Tá piscando, a Caroline tá me falando aqui que tá com um probleminha, fica piscando, então a gente não tem como. Ela até pediu para eu não falar, eu esqueci e falei. Mas é 99932-2529, que é o WhatsApp para você participar com a gente aqui. Eu vou chamar o Lorenberg para dar boa noite aqui. Lorenberg, tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite, Paulo, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Tá tudo bem, né? Tudo certo, tranquilo? Tudo ótimo, a minha fantasia está preparada desde julho do ano passado. Ah, é? Aquela de pijama, de cama, sofá, cama, sofá. E a cozinha também, E a cozinha também, para tomar uma água, um leite quente, né? Que ninguém é de ferro. Rapaz, tô empolvorosa com esse negócio de guerra, você viu? Ih, rapaz, e a Rússia que não arreda pé, e aí a França agora. Aliás, tem uma turma toda que está só botando pilha. Eu não sei o que vai ser disso. Tomara que as coisas o entendimento se encaixe e a gente não tenha a sequência disso. Já tem muita gente morrendo, né? Infelizmente. Lamentável. E mais hoje com a internet tão ávida, né, tão presente, a gente fica sabendo das coisas quase que em tempo real, né? Bombardeio, cenas horríveis, assim. Mas enfim, faz coisa boa. Tá aqui a Michele Alencar. Boa noite, caríssima vereadora. Veio de rosa hoje? Não, veio... É rosa, vamos chamar de rosa, não é? Roxo, enfim. Obrigado por ter vindo ao programa Opinião, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite, né? Afinal de contas, isso aqui é um espaço para, dentre outras coisas, vocês prestarem contas daquilo que vem fazendo lá no parlamento. E eu já vou perguntando a propósito. Posso dar boa noite, Paulo? Vou perguntar no boa noite, inclusive. Vou pegar o boa noite. Vou pegar o boa noite, Michele. E a primeira pergunta é para que Vossa Senhoria, ou Excelência, como queira, faça um balanço aí daquilo que a senhora vem... Falo senhora, chamo você... vem fazendo no Parlamento Municipal. Boa noite, caríssima Michele. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite a todos. Sexta-feira, sextou com tudo aqui no programa Opinião, né? Vamos deixar... Eu vim com essa cor assim mais animada, que é pra gente já entrar no clima do final de semana, porque se as notícias aí fora, elas estão pesadas, cabe a nós tentar trazer um pouquinho de amor, de alegria para o nosso final de semana, para a nossa casa. E aqui no programa Opinião me sinto em casa, então quis vir assim um pouquinho mais com um ar de alegria e começar falando do meu balanço, né? Inclusive daqui a pouquinho vou mostrar, porque eu fiz uma prestação de contas que eu entreguei para os meus apoiadores, para a população, entregamos nos bairros, uma prestação de contas que eu, por exemplo, com os nossos assessores ali no gabinete, eles prestam o relatório das atividades, e eu, como parlamentar, entendo que eu preciso prestar contas para a população de tudo que está sendo feito. Afinal, foi confiado a mim o voto com essa expectativa, né, de um trabalho, e eu tenho um relatório muito bacana que já vou compartilhar com os senhores aqui. Mas o balanço de 2021, assim, foi um balanço muito positivo, foi um balanço que eu, como parlamentar, assim, né, de primeiro mandato, meu primeiro ano como vereadora, quando eu e a minha equipe sentamos, olhamos o nosso balanço, eu pude, assim, sentir uma imensa gratidão pelo trabalho que nós temos realizado. Então, eu sou
uma vereadora que às vezes acho que até assim exijo demais da equipe. Tem até a minha assessora que está aqui acompanhando e ela fala, vereadora, mas isso é muito exigente, exijo muito da equipe, mas quando a gente senta, olha o resultado do trabalho, os avanços que a gente está conseguindo, isso é muito gratificante. Então, assim, nós tivemos projetos de lei aprovados, inclusive projetos de lei de impacto muito grande, de impacto social, como o passe livre para os atletas. Nós fizemos uma grande mobilização, o esporte é uma das minhas bandeiras, e essa mobilização com os esportistas, com os treinadores, com os familiares, nos fez engajar a ponto de nós termos uma votação unânime na casa. Assim, todos os vereadores votaram a favor do projeto, lembrando que todo o projeto de lei que gera custos ao executivo, ele não é aprovado porque ele gera o vício de iniciativa, né? Mas nesse caso, assim, nós encontramos a brecha de fazer um estudo de impacto econômico para anexar no projeto. Nós ficamos meses fazendo esse estudo, levantando os projetos, levantando o número de atletas, levantando quanto isso iria custar aos cofres públicos. Fizemos uma emenda na LOA, né? E aí nós conseguimos a aprovação para a lei orçamentária, a aprovação do projeto e finalizamos 2021 com um passe livre dos atletas aprovado e em janeiro já sancionado e agora já está em fase com a Secretaria de Mobilidade Urbana. Eu quero, aliás, daqui a pouquinho abordar mais sobre essa lei que foi aprovada, né, dos atletas, que está favorecendo já os atletas aqui da capital, que é uma lei idealizada pela Michelle. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, tá? Então, assim, foram 13 projetos que foram apresentados e 4 deles foram aprovados. Dentre esses aprovados, esse aí que trata da gratuidade para os atletas no transporte coletivo. Olha, eu queria fazer só um adendo aqui. A questão do WhatsApp, não para não deixar nenhuma dúvida. Você tem alguma pergunta? A gente não consegue colocar no telão porque temos um problema técnico. Eu queria pedir para a Caroline, se chegar aí a perguntas, manda aqui naquele esqueminha nosso aqui no WhatsApp, que aí eu passo dou um jeito aqui de passar aqui para a vereadora responder, para não ficar ninguém na mão, tá? Por favor. Olha lá, o telefone apareceu. 9932-2529. Então você pode mandar seu WhatsApp, a gente só não vai exibir aqui no telão, porque estamos com um problema técnico aqui, mas você pode interagir com a gente aqui. Professor Lorenberg. Vereador, antes de mais nada, a nossa alegria, mas alegria mesmo tê-la aqui no nosso programa mais uma vez. Nós ganhamos e ganhamos muito. O nosso telespectador, eu não tenho dúvida nenhuma, já está ganhando com a presença da senhora. Eu vou aproveitar a carona da resposta que a senhora acabou de nos dar para pedir um destaque, algo que o ponto mais alto da Comissão de Amparo à Criança, Adolescente e Idosos, que a senhora faz parte dessa comissão. E eu gostaria muito de ouvir um ponto alto, um ponto de destaque desta comissão. Na verdade, para mim, um ponto alto, eu posso dizer que foi um projeto nosso, que foi aprovado também no ano de 2021, que foi a sessão de cinema adaptada para os autistas. Eu sou da comissão, inclusive, esse ano já tenho travado uma luta árdua para que as crianças com deficiência, em especial os autistas, eles tenham a garantia do direito à educação. Porque nós falamos muito em educação inclusiva, as aulas começaram no início de fevereiro, dia 7 de fevereiro, nós estamos finalizando fevereiro e até agora as crianças não iniciaram as aulas e as mães estão perambulando de um lado para o outro com os laudos médicos sem as CADs, que são aquelas cuidadoras dos alunos, acompanhantes desses alunos, que esses alunos não podem ir para a sala se eles não tiverem as CADs. As CADs, elas foram terceirizadas, os alunos estão em casa, as mães desesperadas, os alunos foram removidos, inclusive, de escola. Então, é uma luta que eu iniciei lá, tive essa conquista da sessão de cinema adaptada para os autistas, onde o som, a iluminação, não tem trailer.
As crianças podem entrar e sair sem que alguém fique reclamando, porque no cinema, se você saiu uma vez, levantou, voltou, já gera um desconforto, né? Então, a sessão de cinema adaptado para os autistas, inclusive, tem o símbolo do autista para que realmente todos saibam que nós estamos vivendo um processo de inclusão cada vez maior. E a inclusão, ela serve também para lazer. E aí, essa lei foi aprovada, já entramos em contato com os cinemas da capital, nos shoppings, para que realmente seja uma bandeira que eles levantem de cada vez mais nós proporcionarmos essa inclusão. Ok, uma grande alegria, tivemos dentro desse projeto a construção dos pais, dos familiares dos autistas, e esse ano também encampando essa luta para que nós possamos ter inclusão escolar, não só na teoria, mas principalmente na prática. Né? E nessa questão da prática propriamente, respondeu ou não? Respondeu, né? Respondeu. Do autista, eu acho uma defesa tão assim, primorosa, porque a questão da inclusão como um todo, não só os autistas, mas o autista, eu conheço tanta gente, pai de crianças autistas, que às vezes ficam à mercê aí da sorte. E quando o poder público não estende o braço, aí fica muito mais difícil. E a questão da educação é realmente um fator muito importante, e eu gosto muito de abrir espaço para que as reivindicações venham aqui, e quando a conquista ela acontece, que venha também falar aqui dessa conquista. Eu sei que tem uma situação aí na Câmara que a secretária de Educação foi chamada, não sei quando que vai acontecer foi convocada, não foi? Foi, quando nós que vai tivemos ser vários pedidos de convocação, eu fiz acho que uns 3 pedidos de convocação desde o ano passado. Ano passado ela não foi em plenário, como diz a convocação, quando nós fazemos uma convocação, a gente aprova essa convocação em plenário para que o secretário preste esclarecimentos, né, em plenário, onde os vereadores podem fazer perguntas e tal. Ela foi a portas fechadas na presidência, mas como eu tinha muitos questionamentos a ser feito a ela, eu fui, mas fiz a convocação para esse ano novamente. Nós temos uma convocação do vereador Dídimo aprovada. E depois de muita pressão, e esse ano letivo iniciando presencial, depois de 2 anos, né, de forma remota, foi agora, a pressão foi ainda maior e já foi marcado, então, o presidente anunciou para o dia 10 de março. Então, dia 10, vai cair uma quinta-feira, a presença da secretária de Educação do município, Edilene, estará sendo feita ali na Câmara para que a gente possa fazer todos os questionamentos referentes a esse início de ano letivo aí, todos os questionamentos também do ano passado. Mas o fato é que, nesse início de ano, as crianças portadoras de autismo, os autistas, estão desprovidos do ensino, de acesso ao ensino. Exatamente, isso é muito triste, não, sabe, é grave Paulo? Isso, não é grave. Porque assim, uma coisa que nós discutimos, olha, quando a gente trata de inclusão, os deficientes físicos, eles estão na cadeira de roda, nós, de alguma maneira, iniciamos essa inclusão com as rampas, com o acesso, os surdos com as libras, os cegos com braille e o autista, porque o autista anda, porque o autista vê, porque o autista escuta, é como se ele não precisasse ser incluído. É como se o fato do autista, mesmo com laudo neurológico, mesmo passando por vários profissionais, porque o autista ele não faz tratamento com um médico, ele não faz só com o neurologista, ele tem que fazer o tratamento com fono, ele tem que fazer o tratamento com vários profissionais. E aí, mesmo com esse laudo, a escola não está considerando. Entendi. Inclusive, uma mãe mandou foto, o filho com mochilinha na escola, porque o dia tinha marcado para ele ir, porque iria ali dar o aval para ele começar a aula. Ela ficou esperando uma manhã inteira com a criança, foi embora sem a CAD e sem a aula, e isso para uma criança autista é um impacto emocional, e para a mãe principalmente, que já vem nessa saga, né? Com certeza. Lorenberg. Vereadora, no dia 28 de dezembro do ano que passou, a Câmara aprovou a peça orçamentária de 2022. Nesta peça, 68 milhões para a Câmara de Vereadores de Cuiabá. 68 milhões, quase 7 milhões a mais do que a peça orçamentária de 2021. E aí vem a minha pergunta. Justifica, vereadora, justifica mesmo
quase 7 milhões a mais para serem gastos com os trabalhos na Câmara de Cuiabá? Olha, professor, eu sinceramente tenho uma certa dificuldade em responder essa pergunta, porque nós não temos, eu acredito, a transparência devida para esses recursos, né? Então, assim, de fato, eu também me faço a pergunta, será que justifica mais esse recurso, já que nós temos uma estrutura que já vem em andamento, nós temos ali a Câmara, que já tem os trabalhos sendo realizados com um orçamento gordo, né? Então, mais 7 milhões, nós não temos, nós vereadores não temos acesso, por exemplo, a esses projetos, para onde vai, né? Então, assim, de fato, eu acho que a pessoa ideal para dizer se justifica seria o presidente, porque essa transparência, essa prestação de contas não chega até nós. Dá quantos por mês? Qual que é o valor mesmo por mês? 68 milhões por ano. Mas por mês vai dar o quê? Vai dar, olha só. Quase 2 bilhões, né? Vai dar, não, vai dar mais. Vai dar mais. Enfim, é dinheiro. Aliás, a propósito, o senhor Juca, o senhor Lídio, conhecido como Juca do Guaraná, o senhor já foi convidado várias vezes para vir aqui. Guarda essa pergunta, eu gostaria muito, ele. Não, essa e outras Guarda essa pergunta para ele, porque eu também vou querer saber dessa resposta. A gente não quer que o senhor venha aqui para a gente... Lógico, o Lorenberg, com aquele quaderninho de anotação dele, ele vai perguntar muito, e eu também, a gente vai perguntar, mas perguntar não ofende. E aí o senhor traz a informação, a gente divulga, aí sim entra a transparência que a Michelle disse que não está existindo, pelo menos que ela não está enxergando, e a gente informa sobre o que se faz com tanta dinheirama, com tanto dinheiro, 68 milhões de reais por ano. É mais de 5 milhões por mês. Dá dinheiro, eu não fiz a conta aqui, dá muito, muito dinheiro, né? Para quê? Para onde? Ah, tem servidor. Tem, mas justifica. E aí, se eu colocar preto no branco, né, quanto que dá tudo isso aí, e a importância, se realmente se faz necessário tudo isso, tudo bem, vamos ficar quieto aqui, né? Se não provar também, a gente fica quieto do mesmo jeito, mas pelo menos perguntar, a gente pergunta. E aí, o nosso, no caso o seu, né, eleitor, do eleitor aqui de Cuiabá, que faça aí o juízo de valor. O Juca do Guaraná já foi convidado para vir aqui falar conosco sobre esse e outros temas mais. Nós estamos conversando com a Michelle Alencar, vereadora por Cuiabá. Ela continua com a gente, vamos para o primeiro intervalo comercial, a gente volta já já. Ok, a gente retoma aqui a entrevista ao vivo nesta noite com Michelle Alencar, vereadora pelo União Brasil agora já, né? Eu ainda estou me adaptando, mas pode falar União Brasil. Eu ainda fico assim, União Brasil, mas União Brasil. A vereadora que é eleita pelo DEM agora virou União Brasil. Eu quero só passar aqui, a gente não tem condições de colocar no telão, mas a gente sempre passa, sempre, os dados, né, dos números, os números, na verdade, da pandemia, conforme o boletim da Secretaria de Estado de Saúde. A SES, por exemplo, divulgou hoje, sempre divulga à tarde, não é? Os seus números, né? Hoje é 25, esse boletim de hoje aponta que 8 novos óbitos foram registrados pela Covid-19 nas últimas 24 horas. De acordo com esse boletim aí, não é? 10.467 pessoas seguem em isolamento domiciliar devido aí ao contágio da Covid. O número que foi apresentado aí aponta aí uma queda sensível em relação ao boletim anterior, né? Ao balanço anterior, no qual Mato Grosso registrou 11.292 isolamentos. Com a atualização, o Estado passou a contabilizar 705.050 contágios até este momento pela doença, não é? Em 679.075 ocorrências, e nesses casos aí, nos 679 mil casos, as pessoas conseguiram se recuperar. Entretanto, infelizmente, houve 14.706 mortes. Enfim, você quer saber mais detalhes sobre esses e outros assuntos? www.fgv.com.br.
www.gazetadigital.com.br. E lá tem tudo, tem política, tem esporte, tem cultura, né? Tem economia. E a gente está entrevistando aqui a Michele Alencar. Vou pedir para o Lorenberg Alves, meu parceiro aqui de bancada, abrir esse bloco de perguntas à nossa convidada, que é a Michele Alencar. Vereadora, continuando a pergunta anterior que eu a fiz, de acordo com o G1, o site G1, do dia 24 do 12, eu confesso que eu busquei essa ata da sessão do dia 22 e 23, eu não a encontrei, porque está disponibilizado apenas as atas até o dia 9 de dezembro do ano que passou. Por isso eu não tive contato, os números que eu passar aqui para a senhora são números que eu consegui encontrar no site. Então, de acordo com esse site, a Câmara aprovou auxílio transporte no valor de 5 mil por mês. Vale alimentação de 1,4 mil por mês. O auxílio saúde, 1,6 mil por mês. E eu pergunto à senhora, a senhora esteve presente a essa sessão? E se a senhora esteve presente à sessão, qual foi o posicionamento diante da aprovação ou não desses auxílios da Câmara de Vereadores? Sim, estive presente. Eu sou uma vereadora que o dia que eu não estiver presente em uma sessão é porque é caso de saúde, de morte, alguma coisa muito séria, né? Estive presente, já foi bem no finalzinho do ano, como o senhor mesmo disse, aí, se não me engano, foi dia 23, 23. Né? 23, que foi a última sessão, antes do Natal, 23, e nós voltamos no dia 27 para finalizar as pautas. A gente estava no limpa-pauta, né? Começando aí às 9 da manhã, indo até 10, 11 horas da noite, achando que ia conseguir terminar a tempo do Natal e não conseguimos. Foi uns projetos que entraram na calada da noite, não tivemos acesso. Eu votei não em todos eles e até fui questionada, vereadora, a senhora votou não e depois a senhora requisitou o auxílio. Votei não e deixei claro, não me sinto confortável em votar numa situação que eu não tenho acesso. Todos os projetos que eu voto, eu leio. Todos os projetos que eu voto, mesmo em regime de urgência, quando o vereador requer em regime de urgência, a gente tem acesso. Esses projetos a gente não teve acesso, eu votei não em todos eles. E no início do ano, você tinha um prazo para você requerer ou não. Como os carros, eles foram retirados, o auxílio, o transporte, não é um auxílio que veio a mais. Ele simplesmente o substituiu, porque a Câmara, ela tinha uma frota de carros alugado para ficar à disposição em horário de trabalho dentro da Câmara. Enquanto o vereador estivesse com seus assessores fazendo o trabalho externo, você teria um carro disponibilizado pela Câmara, todo caracterizado. Eles retiraram, porque terminou o contrato, e aí no lugar eles colocaram o auxílio transporte. Então, eu, uma das vereadoras mais atuantes na externa, e isso está comprovado, não estou falando isso para me engrandecer nem nada, porque é serviço prestado. Eu tive só no ano passado, o balanço do meu ano passado, quase 4 mil indicações, e para quem não sabe, indicação é quando o assessor comunitário, junto com o vereador, está no bairro vendo todos os problemas do bairro e faz esses requerimentos para as secretarias resolverem. Então, o carro, para mim, é fundamental para o exercício do meu trabalho. E se eu não requeresse, como que eu ia continuar sem carro, fazendo o meu trabalho de assessoria comunitária? Não teria como. Então, obviamente, se foi aprovado, eu fui bem claro. Eu falei, gente, por que a gente vai votar? Eu quero o projeto. Não tive acesso, votei não. Requisitei porque eu fiquei sem carro. Retiraram o carro antes mesmo de pagar, porque ele é indenizatório. Você vai, presta o serviço, presta a conta, aí você recebe o auxílio. Eu fiquei sem carro e fiz o requerimento. Auxílio saúde, não fiz requerimento de nada, não estou recebendo. Auxílio alimentação, fiz porque realmente está aprovada a lei. E como eu mesmo disse, o orçamento da casa não tem prestação de contas, a gente não sabe para onde vai. Estava lá. E aí eu falei, bom, se foi aprovado, eu fui contra, mas está disponível, para onde vai esse dinheiro? Ninguém sabe, e eu fiz o requerimento dele. Então tá, vamos lá. No dia 23 e também no dia 27 de dezembro, houve então a apreciação dessa matéria, onde foram aprovados os auxílios transporte... 27 foi da já não, outra não, dia matéria, 23, só dia 23. Só 23, só, né? só 23. Transporte, saúde e alimentação. Alimentação. A vereadora Michele, que votou contra, assim como também os vereadores Diego Guimarães, a Edna, também o Diego,
Guimarães, a Edna, o Dilemário e também, quem mais? A Michele. Né? Fomos Só quatro, nós quatro. Só quatro. Somos quatro. Ela votou contra. E aí, como a senhora disse, algumas pessoas perguntaram, poxa, a senhora votou contra, mas aí a senhora solicitou, ou no caso aí do transporte, a senhora chegou a solicitar e a alimentação também. E quando já vi um argumento também, não sei qual dos vereadores que diz, que isso, de algum jeito ou de outro, se não usar, ela volta para os cofres da Câmara. Da Câmara, enfim. Câmara do presidente. Mas não era o caso, e como diria o Lorenberg, eu estou provocando mesmo, não era o caso de dizer não realmente, não concordo e não vou lançar a mão disso, ainda que a senhora, ou ainda que você, seja uma das mais atuantes do parlamento. Poderia dizer, não quero e vou deixar esse dinheiro para casa. Mas quando eu olho para o serviço que eu presto para a população e quando eu olho que, enquanto todos os outros vereadores têm o recurso e têm o carro, e eu que sou uma das mais atuantes não tenho um carro para fazer a minha assessoria comunitária, de que forma a população vai ser mais bem atendida? Com o recurso parado lá e eu sem carro para fazer todas as minhas demandas, porque eu posso usar meu carro. Mas é muito mais restrito o meu trabalho com o meu carro próprio do que com o carro da Câmara, porque eu busco criança com o meu carro, eu faço as minhas coisas pessoais, eu divido meu carro com meu marido. E aí o carro da Câmara é para assessoria comunitária. Eu tenho assessores que fazem assessoria comunitária. Eu digo não, eu deixo esse dinheiro parado e isso se reverte como para a população? O que é mais interessante para a população? Uma vereadora atuante nas demandas que cabe à população ou um dinheiro parado que ela não pode reverter para a própria população? Eu acredito que aquilo que vem para mim reverte para a população. Isso já que foi aprovado, né? Porque a ideia... Porque foi aprovado. A ideia inicial é que não fosse. Aliás, muita gente, nós todos, temos pressão que não fosse, né? Mas aí vai saber que você passa pela cabeça. Eu queria tanto que o vereador viesse aqui para responder a isso aí, mas ele sabe que a gente vai perguntar isso, talvez por isso que não tenha aceito até agora o convite. Está explicado, portanto, aí, a gente ficou devendo, não vou, nenhum vereador que vem aqui, a gente deixa de te perguntar sobre isso não. Aquele que votou a favor, logo de prima, não é, na questão desse reajuste aí, ou dos serviços de transporte, tudo mais, dos benefícios, aqueles que votaram contra, mesma coisa. E aí a Michele está se explicando aqui, a oportunidade, inclusive, não só para a prestação de conta, mas para também colocar o seu posicionamento. Até porque tudo que vem para mim, por exemplo, todas as notas que a gente gasta, combustível, a locação do carro, tudo que diz respeito ao meu trabalho, eu tenho prestação de conta. Se isso chega à população, se isso fica no portal Transparência, eu não sei, mas eu entrego para a presidência. E eu sou muito, assim, tranquila. Esse não é um assunto que me deixa desconfortável, porque eu tenho tanta convicção no que eu faço. É bem tranquilo para mim, porque eu sei que tudo isso, de fato, honra o meu trabalho. Então, no que diz respeito ao meu trabalho, eu sou muito tranquila. Até porque toda lei, quando a lei ela é aprovada, ela não vale só para quem votou a favor, ela vale para todos, né? Inclusive aqueles que eram contra, né? Lorenberg. Vereadora, tem um processo aqui, número 125 de 2021. Esse eu vi a ata da sessão, que é do dia 14 de 10 do ano que passou, que é um projeto de lei que dispõe sobre... projeto. É um projeto. Você falou processo. Mas é o processo, quando você entra, tem o número do processo. Ah, sim. Eu achei que a questão... Quando você coloca lá. Então, dispõe sobre o mês do laço branco. O projeto não é da senhora, é do tenente Capola. Pacola. Homens pelo fim da violência contra a mulher, em Cuiabá. E aí vem a minha pergunta. Na verdade, esse projeto foi aprovado por 22 votos a favor. A senhora esteve nessa sessão. Eu vi o nome da senhora lá. Como que a senhora votou nesse projeto? E qual a motivação do posicionamento da senhora com relação a esse projeto? Votei favorável, com certeza. Como o senhor mesmo disse, foram 22 votos favoráveis. Votei favorável porque eu acredito que o objetivo dele deve ser muito divulgado, inclusive. Homens pelo fim da violência contra a mulher, para que cada vez mais homens tenham a consciência
e exerçam a iniciativa de que homens, eles não devem realmente lutar ou lutar contra as suas parceiras. Porque quando a gente vê a violência contra a mulher, a gente vê uma violência contra essa pessoa que é a sua parceira. E quando você se mobiliza contra alguém que você escolheu para estar do seu lado, você meio que, o homem parece que sempre está desse lado e a mulher sempre está lutando pelo fim da violência contra a mulher. Então eu achei muito bacana o Pacola ter apresentado esse projeto, porque nós estamos acostumadas, eu estou acostumada em todas as entrevistas, em todas as mobilizações, falar do fim da violência contra a mulher, lutar pelos direitos da mulher. Agora, quando um homem diz, olha mulheres, eu estou me associando à luta de vocês, olha mulheres, homens também vão se posicionar contra aqueles que fazem a violência contra a mulher, eu acho que nós estamos sim indo na mesma direção, que é a direção do respeito. Vereadora, agora uma pergunta não para a vereadora, mas para a grande jornalista que está diante de mim. Em 2019, 42 feminicídios em Mato Grosso. Em 2020, 62 feminicídios. Em 2021, mais de 49 feminicídios. E aí vem a minha pergunta para a jornalista. Na opinião da senhora, o Estado de Mato Grosso falhou no combate ao feminicídio no estado de Mato Grosso? Olha, professor, eu acredito que não foi uma falha do estado de Mato Grosso, até porque todos esses feminicídios que aconteceram no ano de 2021, as mulheres não tinham medidas protetivas. Então, foram instauradas muitas medidas protetivas, foi iniciado o botão do pânico, a Patrulha Maria da Penha. Então, quando a mulher ela já tem a sua denúncia, ela pode requisitar a Patrulha Maria da Penha, que começa a fazer rondas, né, no lugar onde ela mora. E essas iniciativas da Patrulha Maria da Penha, do botão do pânico, das medidas protetivas, elas, na verdade, elas foram iniciativas para a gente realmente diminuir o número de mortes. E essas mulheres que morreram, infelizmente, elas não tinham a medida protetiva. Infelizmente, nós ainda temos uma grande falha. E essa falha, ela precisa ser corrigida. Então, assim, eu não vejo como um problema do Estado, porque houve iniciativas, elas começaram a acontecer. Agora, o que precisa daqui para frente acontecer é o ponto fraco disso, o acolhimento da mulher. Quando a mulher, ela faz a denúncia, ela é ligada a esse parceiro e na maioria das vezes ela é dependente economicamente, dependente emocionalmente, ela depende de viver na casa que esse parceiro está. Então, quando ela faz a denúncia, ela não tem para onde ir. Eu vou fazer o BO, eu quero fugir desse homem que está me batendo, esse homem que está me ameaçando de morte, e eu vou para onde? Nós temos poucas casas de acolhimento, nós temos são pouquíssimas mesmo. Nós temos até uma iniciativa do próprio Estado, que é o aluguel social, onde a mulher pode entrar com um pedido e ela fica, se não me engano, por 4 meses recebendo um aluguel dessa casa até que ela se estabilize. Mas tudo é muito moroso, né? É um processo, você tem que dar entrada. Enquanto isso não sai, você fica onde com seus filhos? Eu já acompanhamos casos que essa mulher foi para a casa de amparo e as crianças precisavam ir à escola. Ao levar as crianças à escola, ela começou a ser assediada novamente pelo marido, ameaçando de morte, fazendo pressão na cabeça das crianças, que se não voltasse para casa, a mãe ia morrer. Então, esse ainda é um grande alvo de atuação de Estado, município, do Legislativo, que nós precisamos pensar em como fazer esse amparo. Porque se essas mulheres morreram e elas não tinham medidas protetivas, é porque, de fato, elas desistiram, muitas vezes, da denúncia, de levar adiante esse caso. E aí elas ficaram à mercê dos agressores, né? Sobre isso aí, eu queria fazer só um registro aqui. Essa semana agora, tem uns 2 dias, alguém me procurou, não sei de que forma uma senhora me procurou, e consegui meu telefone e desesperada pedindo para que a gente fizesse, para que eu fizesse aqui no programa uma reportagem. Ela achou que era reportagem. Eu falei, não, a gente está fazendo entrevista. Mas o que era?
É que meu marido, meu ex-marido, ele está me ameaçando, já todas as vezes me ameaça. E agora, anteontem, ele esteve à minha procura e eu acionei o botão do pânico. Eu estava na Assembleia Legislativa, eu acionei, ele está preso. E ele estava usando tornozeleira. Esse caso chegou a mim que ela me pediu ajuda também, com tornozeleira. Então é bom que você sabe do assunto que eu estou falando. Sim. Então, olha só, e a pessoa desesperada. Então você que tem alguma situação similar, procure, o mais correto é o 190. Procure o 190. Aí, se não, pode procurar a gente, procure a vereadora. Eu até sugiro, vereadora, que você coloque à disposição do seu gabinete lá uma estrutura para que as pessoas procurem por você, para que tenham o acesso mais rápido à providência, para que não seja tarde demais. Então, e aí que eu fiz? Aí eu acionei a Emirela, Tenente Coronel Emirela, que é a diretora da patrulha parceira. Maria da Penha, que já inclusive entrou em contato com essa pessoa e já resolveu o negócio. Inclusive colocando ela naquele programa lá das vítimas lá e para dando uma proteção maior. É importante falar isso aqui porque, infelizmente, parece que fala e continua crescendo o número de maridos que acham que pode tudo e chegam em casa e arrebenta esposa, crianças, enfim. Então, denuncie. E não é só você que é vítima, não. Se você, familiar ou amigos, vizinhos, tem conhecimento de alguma coisa, acione aí. Tem o botão do pânico, tem também uns aplicativos aí que você pode. E tem o mais tradicional, que é o 190. E tem também aqui o Opinião. E tem também o gabinete da Michele, que você pode ir lá e ela vai ajudar. E não pode ficar calado. Exatamente. Né? Eu tenho um projeto de lei que está em tramitação na casa, né, aguardando votação, que ele diz respeito exatamente disso. Amigos, familiares, por exemplo. Teve um caso no ano passado, num hotel, um resort aqui no Manso, onde uma mulher estava sendo agredida e ninguém fez nada, e uma pessoa que era um hóspede que viu da janela que fez a denúncia. O projeto de lei é que em casas, residenciais, condomínios, hotéis, pousadas, os responsáveis denunciem. Então, se você teve um caso de agressão dentro do seu estabelecimento, do seu hotel, da sua pousada, e você não quis, porque ainda existe, por mais que se fale em briga de mulher, se mete colher sim, ainda existe aquele velho pensamento, em briga de mulher ninguém mete a colher. Mas hoje nós metemos a colher, nós metemos a denúncia, nós metemos o BO e nós vamos defender essa vítima sim. E esse projeto é para que essas pessoas realmente tenham a obrigação de fazer a denúncia para salvar a vida. É isso aí. Não tem esse negócio de, meus filhos, tem que pense em você, pense na sua vida. Os filhos vão entender. Aliás, tem o que tem de... E tem que ter um programa também no Estado, aí já não é na esfera municipal, que ampare aí os órfãos, né? Tem muitos órfãos aí de pessoas que estão envolvidas aí nessa questão do feminicídio. A pessoa, morreu a mãe, o pai está largado no mundo, está solto no mundo e as crianças ficam aí. Tá assim. Aliás, eu até pedi para a Caroline para a gente marcar aqui na semana que vem, nos próximos dias, trazer aqui a Emirela, a doutora Maria Lotides, para falar. Doutora Josi também, delegada da Delegacia Especializada da Mulher. Muito boa também. Então, o doutor, teve aqui já o irmão lá da Haddad lá. Jamil Haddad. Doutor Jamilson. Então, o doutor Jamilson, que é juiz de direito, ele está ligado no 12 nisso aí também. Bom para a gente, quanto mais falar sobre esse assunto, mais esclarecedor fica. O Opinião está entrevistando aqui. Eu fiz esse desabafo aqui porque o 190 é o caminho mais rápido. Não fique calado, denuncie casos de violência contra a mulher. Opinião volta já já. Pois bem, cá estamos de volta ao vivo nesta noite de sexta-feira, entrevistando Michele Alencar, vereadora por Cuiabá. E no bloco que passou, no primeiro bloco, aliás, eu pedi para que ela falasse de algumas de seus feitos. Aliás, por falar em feitos, a Michele, que não é boba nem nada, o que ela fez? Ela fez uma cartilha aqui, ó. Ela trouxe aqui. Ela trouxe aqui que é uma prestação de contas, rapaz. Aqui tem tudo aqui nessa... E não é só... Tem várias páginas aqui que ela está prestando conta do trabalho dela.
Inclusive na última ali, atrás, tem o Família na Praça, que é uma ação. Aqui, né? Fecha. A última mesmo. Família na Praça, que nós realizamos o Dia das Crianças com mais de 400 famílias na praça que a gente estava angariando a reforma, e mesmo sem a reforma nós fizemos. Esse ano foi entregue pela prefeitura, inclusive gostaria de agradecer aqui, porque nós somos uma oposição coerente, sabe, Paulo? Nós cobramos, nós reivindicamos. Eu passei um ano visitando secretaria, mandando requerimento, fiscalizando. Quando foi entregue, então, eu gostaria até de publicamente dizer que nós ficamos muito felizes, porque a população aguardava quase 4 anos essa reforma que vinha sendo prometida. Você tem essas né? informações também no seu site, na sua página, na rede social, que é Michele Alencar, mas o Michele é muito complicado. Michele, M-I-C-H-E-L-L-Y. Michele Alencar, normal. Alencar é normal. Aí você acha lá no Face. Tudo, no Face, no Instagram, a gente presta contas lá também. Lorenberg, por favor. Vereadora, no dia 13 de abril de 2021, a senhora deu entrada no projeto de lei que dispõe, entre aspas, sobre a assistência fisioterapêutica nas unidades do pronto atendimento 24 horas, UPA 24 horas, no âmbito do município de Cuiabá, claro. O projeto, cujo artigo 1º diz, entre aspas, fica assegurado a permanência do profissional fisioterapeuta nas unidades do pronto atendimento para assistência fisioterapêutica imediata ao paciente com quadro agudo de dor ou afecções cardiorrespiratórias agudas ou agudizadas, lesões traumáticas ou neurológicas de urgência. Fecham aspas. Eu tenho 3 perguntas a fazer à senhora sobre esse projeto. Eu vou fazer as 3 juntas, porque dependendo da resposta da primeira, as outras duas já está respondida. A primeira questão, vereadora, esse projeto já foi aprovado pela Câmara? Se já foi aprovado pela Câmara, já foi sancionado pelo prefeito? Se já foi sancionado, aí vem a segunda questão, se já foi sancionado, vereadora, a senhora pode nos dizer se ele está sendo cumprido à risca por parte do Executivo? A terceira questão, se já foi sancionada, quantas vezes a senhora foi na UPA 24 horas para verificar se tal projeto está sendo ou não cumprido? Olha, professor, esse é um projeto que dói muito meu coração, sabe? Porque no ano de pandemia, no ápice da pandemia, nós tivemos a comprovação de que o papel dos fisioterapeutas, eles eram de suma importância e determinantes para o agravamento desse caso Covid ou não. Quando o paciente chegava e ele era atendido por um fisioterapeuta logo nos atendimentos iniciais, o primeiro atendimento ele era também feito pelo fisioterapeuta, até 90% dos casos eles eram evitados do agravamento. Então nós fizemos um projeto que realmente tinha um impacto na vida das pessoas muito grande. Aconteceu que esse projeto nem foi votado, não foi aprovado ou sancionado, e por articulação com todos os fisioterapeutas, com a classe fisioterapêutica, com os dados, com os números e a comprovação de como eles poderiam mudar aquele cenário e economizar para os cofres públicos. Porque se você tem o fisioterapeuta atendendo toda aquela demanda que estava chegando, você diminui com a UTI, que é um valor muito mais alto do que ter um profissional, servidor, credenciado para fazer esse atendimento. O que aconteceu é que na época tinha um secretário adjunto que fez essa iniciativa de contratação emergencial com os fisioterapeutas. Foi uma grande conquista da classe fisioterapêutica e eu, assim, né, fazendo essa ponte, foram contratados, os números diminuíram, foi um grande avanço, mudou o secretário adjunto, o que eles fizeram? Mandaram todos os fisioterapeutas embora, porque não tinha um projeto aprovado. E esse projeto não foi nem colocado em pauta, não aprovamos.
E aí foi um grande, trouxe tribuna livre, fui para cima, pelo amor de Deus, fisioterapeutas fizeram manifestações e não foi feita essa nova contratação. Ou seja, nós ainda, Prefeitura de Cuiabá prefere gastar o dinheiro da Covid, que não tem prestação de contas devida, inclusive eu tenho um projeto de lei sobre a prestação de contas dos recursos da Covid, não tem essa prestação de contas devida, mas prefere gastar com UTI do que com um profissional para salvar essa vida. Mas, vereadora, por favor, me perdoe a minha intromissão, mas se o projeto sequer saiu da gaveta na Câmara, a Prefeitura não tem nada com isso. Me perdoe a intromissão. Porque foi feita, assim, né? Todos os projetos que são colocados em pauta, eles são projetos que são discutidos e muitos, eles são colocados quando eles têm interesses ou não. Não são todos os projetos que são colocados em pauta. Como que um projeto dessa natureza, desse impacto, do ano passado, em abril, se não me engano, do ano passado. Dia 13 de abril, 13 de abril, entrada. A gente não tem esse projeto ainda sendo discutido. E várias vezes cobrado. Por quê? Porque foi colocado, houve uma iniciativa e aí eles deixaram, não, já está sendo feito. E agora não tem mais feito, nós fomos para cima, nós pedimos a cobrança, pedimos a votação e não foi votado. Não tem diretamente, né, a influência do executivo. Nenhuma. Mas se Nenhuma. a base tiver naquela orientação. Bom, É, enfim, eu já vi muita teoricamente não, né, gente? Eu já vi muita orientação de executivo. Mas aí, Teoricamente não. Deixa eu provocar a senhora, mas provocar sempre no bom sentido, Claro, pelo respeito claro. e pela admiração que eu tenho pela senhora. Claro. Mas veja, o vereador não é apenas um fiscalizador do executivo, mas ele é um autofiscalizador. Ele fiscaliza a Câmara também. Sim. E quando a Câmara erra, e nesse caso eu estou mencionando esse projeto, vereador, porque eu li todo o projeto. Eu tive acesso à ata e ao projeto. E o projeto, a meu juízo, é de altíssima grandeza. Por isso que eu estou insistindo. Falta aí uma autofiscalização por parte do vereador. E a autofiscalização coloca em xeque a fiscalização da Câmara, que o vereador não está fiscalizando a Câmara. O vereador não está requerendo que o projeto dele seja votado nesse caso? O senhor acha que eu não pedi para esse projeto ser votado? Não, o vereador não está se autofiscalizando. E ao autofiscalizar, fiscalizar a própria Câmara. Não, talvez poderia. Não, é que assim, a gente não tem como forçar. Eu não mando na pauta. Eu peço que pautas sejam colocadas. Mas pode para ser votação. negociada, vereador. Sim, Me perdoe a e minha essa, intromissão. inclusive, Porque foi uma negociação feita junto com a aprovação do projeto. Se eu sou um vereador e tenho um projeto, eu chego à senhora e falo, senhora, me ajuda a aprovar esse projeto? A senhora fala, se você me ajudar nesse outro aqui. É assim que dá a negociação na Câmara. E o senhor acha e no que Congresso o fato e na Assembleia. dessa contratação foi a base de negociação? O projeto seria apresentado e a Secretaria iria contratar os profissionais devido à importância do projeto. A Secretaria contratou e o projeto não passou. Entende? O projeto não foi colocado em pauta, mesmo que a negociação tenha sido feita em conjunto. O que o Lorenberg está dizendo aqui, eu entendo a posição do Lorenberg, só que assim, eu penso que talvez pudesse existir assim, Michele, olha, em toda ocasião que tivesse, como essa aqui, por exemplo, de uma entrevista, eu, por exemplo, Michele Alencar, tenho esse projeto aqui, ó, tanto que ele é bonito, vistoso, que simplesmente a dona Câmara, ou o senhor presidente, ou quem quer que seja, não tira da gaveta. E aí coloca em saia justa o presidente ou quem quer. Eu fiz muitas discussões sobre ele, Paulo. Ele é de abril. Eu fiz muitas discussões sobre ele. Só que a gente virou o ano e, assim, de fato, eu não peguei o projeto de lá, que eu já discuti tantas vezes para trazer hoje aqui. Uma defesa boa que eu acho da Michele, que eu gostei de ver, eu não sei nem o que virou dela, mas que é aquela questão do Papa Nicolau nas unidades de saúde. Cobrou, eu sei que cobrou, e aí, o que virou? Eles contrataram. Aí, tá vendo? Contratou. Quer dizer, vale a pena sempre rasgar o verbo, fazer cumprir o... E eu fui fiscalizar. E é necessário, né? Antes e depois, né? Fundamental. É o projeto. Papa Nicolau. É o exame mais básico ginecológico que toda mulher obrigatoriamente precisa fazer.
A respeito disso, Agora sim, só voltando aqui, se a secretaria, porque, né, eu fiz a negociação, olha, CCJ, esse projeto é de suma importância, levei os fisioterapeutas na tribuna livre, levei 1, 2, 3, levei na comissão de saúde, inclusive, parabéns para a presidente Ingrid do Conselho de Fisioterapia. Conseguimos essa conquista, temos esse projeto aqui foi passado para a Secretaria de Saúde, inclusive na época. Vereadora, maravilhoso, então vamos votar e vamos colocar nas unidades. O projeto travou na casa, mas eles colocaram nas unidades e viram o resultado. Vendo o resultado, sabendo dos estudos, tendo conhecimento da causa, precisa do meu projeto? Para eles implantarem, já que eles tinham implantado e já tinham visto o resultado e eles mesmos decidiram tirar porque o secretário saiu? O fato de a Câmara ter segurado o meu projeto não tem a ver com a iniciativa do próprio Executivo que barrou isso e mandou todo mundo embora? Então é só para você ver, para o senhor ver, o professor, que muitas vezes nós, vereadores, fazemos todo esse caminho, percorremos esse caminho, fazemos as negociações com os vereadores de compreensão e conscientização da importância de certos projetos, mas como nós temos uma base muito forte, nem sempre tantas negociações elas ainda conseguem o resultado favorável que era para as unidades de saúde. Não era um projeto nem meu. Vai ficar o nome da vereadora se a gente aprovar. Não, eram os fisioterapeutas, era a vida das pessoas que nós conseguiríamos salvar se esse projeto tivesse permanecido em andamento e os profissionais, inclusive com a própria iniciativa, que na época eu dei parabéns para a saúde, que olha, a gente ainda está em tramitação com o projeto na casa e a saúde já fez a contratação e os números já estão diminuindo e eles mesmos tiraram, entende? A propósito, que esteve aqui já lá da Crefito, a Farina, qual que é o nome dela, primeiro nome? Ingrid. A Ingrid. A Ingrid, a doutora Ingrid que ajudou a gente toda nessa construção. Que foi várias vezes na Câmara falar desse projeto, dessa conscientização. Doutora Ingrid. Ô Michele, então tá esclarecido esse negócio então, né? O negócio tem que botar a boca no trombone mesmo, para falar, para o pessoal não sentar nos projetos lá. Olha, eu tentar enxergar aqui, Caroline mandou um negócio para mim aqui no WhatsApp. Boa noite ao Paulo, ao professor, a vereadora e também a vereadora Michele Alencar. Eu sou aqui de Várzea Grande, eu acompanho o trabalho da vereadora em Cuiabá e ela está de parabéns. Está dizendo aqui, ó, muda para Várzea Grande e venha aqui ser prefeita daqui. Olha só, rapaz. Aqui em Várzea Grande, quem está assinando aqui é Eduvaldo Carlos, lá do São Mateus. Admirador lá. Eduvaldo, obrigada. E olha, eu vou te falar, Paulo, eu não sei, assim, não acompanho de perto a atuação dos vereadores de Várzea Grande, mas eu recebo muita mensagem na minha rede social dos moradores de Várzea Grande pedindo para eu ir lá para Várzea Grande. Não é uma nem duas, não. Muita gente, inclusive a minha secretária mora em Várzea Grande, e essa semana ela falou para mim, vereadora, você podia ir para Várzea Grande, vereadora? A gente está precisando de uma vereadora igual a senhora lá. Então, assim, muito obrigada pelo carinho, Eduvaldo. Agradeço, inclusive, a todos os moradores de Várzea Grande por esse carinho, pelas mensagens que eu recebo de todos vocês aí, viu? Eu tenho que encerrar o programa. Michele, eu vou mostrar mais uma vez aqui essa revista, que é a prestação de contas dela, não é? Você encontra essa revista lá no gabinete e também nas redes sociais. Exatamente. Você encontra detalhado aqui o que ela tem feito, o que não tem feito também e tudo mais. Você fica uma oportunidade sabendo, de sugerir o que eu não tenho feito, né? E você, Michele está fazendo isso, está fazendo aquilo. Aqui está uma revista que não é só capa, não. Tem um monte de coisa aqui no meio aqui que eu não vou poder mostrar, que não tenho tempo, tá? Michele Alencar, muito obrigado por ter vindo. Continua no União Brasil. Sai para deputada estadual, o pessoal está pedindo aí, como é que é? Não, por enquanto não. Vou cumprir o meu mandato de vereadora. A gente está aí bem focada em fazer grandes entregas de uma atuação bem comprometida com a capital. E, obviamente, a gente vai fazer alguns apoios, né? É um momento, é um ano eleitoral, mas continuo no União Brasil, e continuo na Câmara de Cuiabá para cumprir esse primeiro mandato na íntegra. Valeu, então. Muito obrigado, viu? Esse espaço está sempre a postos para bem informar. O Lorenberg está sempre a posto também para trazer as anotações dele ali. Muito obrigado por ter vindo e sempre que tiver novidade, estamos aqui para
Deixa eu só dar um beijinho aqui, ó, na minha família que me assiste. Um beijo para minha filha, para o meu marido, para os meus filhos, para todos aqueles que me acompanham, para os meus assessores, para os meus seguidores, eleitores. Um grande abraço a vocês. Contem sempre com a vereadora. Sugestões, projetos, reivindicações. Nós estamos abertos. O telefone é 98125-5555 e as nossas redes sociais também, que é a porta aberta do nosso gabinete na internet. 98125 8112 25 5555. Beleza, obrigada. Ela não falou o nome do filho, da filha. Esther, a Esther que tá ali. Miguel e Jefinho e o meu marido Jefferson Neves. E o Jefferson que está ali, que é o secretário adjunto de esportes do governo, do estado, né? Tá ali, Jefferson Neves. Agora vamos bater um papo aqui também, né, Jefferson? Um abração aí, esse flamenguista, amigo meu. Nuremberg, a gente se encontra amanhã, não é? Amanhã não. Amanhã a gente não vem aqui, né? Amanhã eu nem tô de se deu, carnaval. Nem se brelhou mandar. A gente vem pleno carnaval. Véspera de carnaval, segunda-feira. Justino Astrevo, o Lau, do Nick Lau, secretário adjunto de Cultura, vai estar aqui conosco na segunda-feira, conversando sobre cultura, esporte e tudo mais, no Opinião ao vivo às 7h30 da noite. Bom fim de semana, se cuida, fica bem, fica com Deus também.